Boa noite. Me chamo Diana e sou do Espírito Santo. Contarei dois casos que aconteceram ao longo de minha vida. O primeiro foi um bicho que vi na rua de minha tia. Não sei se era um lobisomem, mas era um ser muito estranho. E o segundo foi uma voz que eu vi na casa onde moro atualmente e que era idêntica à de minha mãe. Bom, o primeiro caso aconteceu em outubro de 2001. Eu estava com meus 14 anos e tive que me mudar para a casa de meus tios por um tempo, pois os meus pais haviam sofrido um acidente. E mesmo dizendo que poderia me cuidar sozinha, não me deixaram ficar em casa. Fiquei chateada com tudo isso, mas mesmo assim fui para a casa deles. Lá era pequeno e moravam 6 pessoas, meus tios, seus 3 filhos e a esposa do meu primo mais velho. E comigo ficou 7. Por ter esse tanto de gente na casa, tive que dormir na sala junto com meu primo de 8 anos. Bem, antes de contar meu relato, primeiro deixa eu explicar como era a casa de minha tia. Ela fica numa rua que antigamente só tinha casas de um lado, pois o outro era um matagal. E na época desse ocorrido tinham somente 8 casas, e a da minha tia ficava perto da esquina. E ainda hoje ela mora lá, e de uns tempos pra cá urbanizou demais. Creio que aquilo que vi não ronda mais por lá. Pois bem, os meus pais passaram um mês internados, e esse tempo morei lá, e confesso que não me adaptei. Dormir era difícil, mesmo que tentasse não conseguia, e ainda tinha que aturar as brincadeiras de meus primos, que não eram poucas, mas a noite era sossegado. Todos dormiam, menos eu, e foi por ficar acordado até tarde que vi aquele bicho. Era uma noite de sábado para domingo. Teve um churrasco na casa de meus tios e foi uma curtição até as 9 da noite, hora em que todos entraram para dentro, mas eu fiquei na sala assistindo TV. O meu primo já estava caído no sono desde as 8 e as horas foram se passando. Já devia ser por volta das 1 ou 2 da madrugada, quando do nada ouvi algo passar correndo pela rua. Primeiro desceu, foi até a esquina e logo depois voltou. Me parecia muito com um cavalo, mas sem o trote, só as pisadas fortes. Após isso não escutei mais nada e, curiosa, fui até a porta ver o que era. Pelo buraco da chave comecei a olhar, porém não via nada. Foi quando de repente aquilo novamente desceu a rua e vi uma coisa grande e de 4 passar correndo na frente da casa. E depois que passou, eu me arrepiei de um jeito que quase caía durinha no chão. Mas assustada voltei pro colchão, desliguei a TV e só fiquei ouvindo aquilo na rua, subindo e descendo. E após aquilo ter passado mais 2 vezes, não ouvi mais nada, somente os cães latindo ao longe. No outro dia contei a minha tia o que tinha visto, e ela me disse que era um lobisomem, e quase que morro do coração quando ela me disse isso. E mesmo não vendo ele direito, fiquei bastante apavorada, só de ouvir ele correndo na rua. O segundo ocorrido foi bem recente. Aconteceu em abril de 2018. Estava ainda na época de quaresma. Se não me engano, foi no começo do mês. Bom, minha mãe tinha vindo passar uns dias comigo, já que eu moro num bairro longe do dela e raramente vou lá. Bem, foi assim. Na madrugada me levantei para ir no banheiro. Fiz xixi e já ia voltar para o meu quarto. E enquanto ainda saía do banheiro, escutei uma voz lá fora de casa que disse: Nenzinha, abre aqui. Nenzinha é meu apelido de infância. Só familiares e amigos próximos que me chamam assim. Bom, estranhei aquela voz e fui seguindo para ver quem era. E no corredor da minha casa, vi minha mãe parada. E assim que me viu, ela pôs o dedo na boca, indicando para eu fazer silêncio. E sem entender nada silenciei, quando novamente escutamos: Nenzinha, abre aqui.
Ouvi nitidamente aquela voz e era idêntica à de minha mãe, porém ela estava ali, bem do meu lado, não tinha como ser ela. Me benzi 3 vezes e falei assim: vá pro inferno, sua alma penada. E daí então não ouvi mais nada. O que é que fosse aquilo? Tomou um chá de sumiço e não retornou. Pessoa na rua não era, já que não ouvimos passos, nem parentes próximos, pois depois do acontecido perguntei a todos. Além do mais, aquela voz era de minha mãe. Tempos depois me disseram que era a morte chamando por mim. Outros falaram que era a besta fera que estava passando na rua, e alguns que eu não devia ter respondido, já que aquilo poderia entrar em minha casa. Mas por Deus, nada aconteceu. Bem, esses foram meus 2 casos sobrenaturais que me assustaram bastante na época.